me convidaram para eu dar uma conversa aqui, né? Palestra é uma coisa assim, meia do que eu critico da educação antiga, né? São as pessoas sentadas nas carteiras, como vocês estão aí, escutando a pessoa que é a dona da verdade. Eu acho que a verdade está dentro do coração de todo mundo. Então, eu acredito mais no intercâmbio de informações, de conhecimento e de sabedoria. Então, primeira coisa que eu gostaria de fazer é convidar a gente para uma reflexão. Todo mundo aqui está assim, inundado de informações que a gente vê na mídia, as pessoas conversam do que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? A gente chama de estamos em crise, né? Então, é crise ambiental, é crise política, é crise financeira, é crise moral, é crise de valores, é crise existencial. E, quando a gente olha nisso tudo, eu vejo, no momento, até nesse papel que eu entreguei para vocês, a gente fala sobre um momento de crise, é um momento de oportunidade, e eu vejo isso que está acontecendo agora no planeta como uma mudança necessária, é uma purgação. As pessoas, os seres humanos estão chamados, empurrados para mudar para uma nova consciência de ser, uma nova consciência de se relacionar consigo, com o outro, com o meio onde vive, a casa, a cidade e a natureza. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, começar a nossa conversa perguntando qual é a base, o fundamento, a fundação, o alicerce de uma sociedade. Quem pode me dar essa resposta? Qual é a fundação? Aonde que uma sociedade é construída? Cultura de um povo, ou seja, quando um povo adota uma cultura, por exemplo, do castigo, ele vai se pautar por essa cultura. E essa cultura é formatada pelos valores adotados pelos indivíduos. E eles, embora tenham uns que pensam de uma maneira e outros de outra, o que acaba prevalecendo é aquilo que for a maioria, especialmente daqueles que têm poder de influência na sociedade. É assim como uma balança. Se nós colocamos num prato determinados valores e outros na balança, quem pesa mais é que vai decidir. Então, uma cultura de um povo que é a mentalidade, que são as ideias, por isso as ideias governam o mundo. Obrigada, doutor Ulisses. Alguém mais gostaria de expressar a resposta para essa pergunta? Qual é o alicerce de uma sociedade? Quem mais tem? Alguém falou amor aqui? Quer falar alguma coisa? Ele falou amor. É a substância da criação, é a destinação da criação, é a vida, é a realidade de cada instante. É o que mais conta no cosmos, é o amor. Então, eu estou trazendo essa pergunta porque a gente fica querendo mudar uma sociedade, como no Brasil e em todo o mundo, através de mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças de sistema. E o que é educação? É um relacionamento. Quando a gente fala em educação, geralmente se pensa numa educação formal. A criança vai para a escola, aprende, não sei o quê, o sistema educacional tem que mudar. Então, quando se pensa em sistema educacional, eu leio muito sobre educação, e as propostas, geralmente governamentais, sempre pensam na educação de uma forma de mudar o formato. Então, ela vai ficar, a criança vai ficar o período integral, ela vai aprender isso, vamos mudar o currículo. Só que a base, o que é importante para uma educação de um ser humano, não tem sido tocado. O que acontece é que a educação, como ela foi formatada desde da Revolução Industrial, ela foi formatada para servir a um sistema industrializado, formar pessoas para serem mão de obra, para contribuir para o capitalismo.
E mesmo se a gente pensar nas sociedades comunistas, socialistas, acontece a mesma coisa. O ser humano é um serviçal para o sistema vigente. Então, o que acontece é que a gente muda de sistema, né? Então, nós temos, na história da humanidade, da Revolução Industrial para cá, a gente teve revoluções comunistas, socialistas, né? Ditaduras. E o que a gente vê, como foi discutido na nossa reunião na terça-feira de manhã, que é um outro trabalho que a União Planetária está fazendo, que é 2022, o Brasil que queremos. E eu estava no grupo da política, a gente discutindo sobre democracia. E aí, uma das pessoas que estava lá estava fazendo uma retrospectiva da história da humanidade, né, do que a gente conhece como história da humanidade, está desde o princípio em crise. Essas crises são porque o ser humano, antes de ser um profissional, um político, um professor, ele é uma alma. Ele é uma alma encarnada. Eu não estou falando de religião, estou falando da essência do ser humano, aquilo que nasce com o ser humano. E essa alma, essa essência, ela não é levada em conta no sistema educacional, nunca foi, porque se forma as pessoas para fazer um ofício. Então, o que a gente vê na educação hoje que está acontecendo é que existe um grande problema no sistema educacional formal, onde os professores estão desesperados porque as crianças não estão mais atendendo à obediência, como era no passado, elas estão revoltadas, aí tem que dar Ritalina, um monte de crianças hiperativas, que, para mim, hiperativismo é igual a criatividade. São crianças que querem uma outra resposta, querem viver um outro tipo de realidade. Imagina uma criança do século XXI que está com o seu celular na mão, entrando no YouTube, entrando em tudo que pode estimular essa mente ávida de uma criança, vai para a escola e tem que ficar sentada lá na cadeira escutando um professor, uma professora que não sabe muita coisa, sabe? E o professor e a professora não sabem nem de si mesmo. Então, vamos perguntar, nesse momento, o que é educação? O que significa educação? O que é educação? Eu falei que é um relacionamento, mas alguém tem alguma outra resposta para a educação? Dar conteúdo para as pessoas se desenvolverem na sociedade e desenvolverem a própria sociedade. Uma vez eu vi uma definição, não fui atrás assim, mais de aprofundamento, mas dizer que era evocar. Educar era evocar, trazer de dentro para fora um conhecimento que já existe. Pelo autoconhecimento. Então, o Álvaro ele está na educação do futuro. Ele está falando do amor e do autoconhecimento. A gente está indo para lá, viu, Álvaro? Se Deus quiser. Alguém mais tem uma ideia de como definir educação? Vou ver o que melhor a pessoa tem. Seja lá... Então... o desenvolvimento que as pessoas são capazes, né? Então, isso exige uma educação muito focada no ser humano, né? E não num programa semelhante para qualquer escola. Eu acho que tem mais de um aspecto, né? A gente pode ver a educação como essa necessidade de profissionalização para entrar num sistema produtivo, que eu acho que eu não menosprezo esse lado. Aqui, por exemplo, temos mesas feitas, papel, tanta coisa aqui pelo nosso sistema industrial que é produzido, é necessário trabalhadores, são necessárias pessoas que façam isso, que tenham conhecimento tecnológico, né? E tem a parte também que é uma educação moral, né? Na parte da educação moral, que é uma coisa bem mais complexa do que essa educação pragmática, né? Para produzir bens e serviços para a sociedade, nessa parte moral, existem várias pedagogias diferentes, né? Para lidar com isso. Agora, tem uma concepção também de natureza humana, né, que eu sou um pouco mais cético. Eu acho que
é um conhecimento sobre o que é a natureza humana. Eu acho que na natureza humana tem coisas virtuosas, mas também tem vícios, né? E que são tão naturais, é o que eu acho, minha opinião, é tão natural no ser humano ter a virtude que pode ser retirada, né? E estimulada, mas também existe uma natureza egoísta, mesquinha. Isso também é natural ao ser humano, na minha opinião. E o que lida com isso é a educação, mas também, que também está relacionado à educação, são regras de conduta, regras sociais, um conjunto amplo, e tem um subconjunto que são até as regras jurídicas da sociedade, né? O senhor que estava aqui falou na sociedade do castigo, mas eu, por exemplo, acho que uma sociedade que não puna o que é necessário punir-se, ela não se estrutura e vira uma sociedade anárquica. Eu não acredito que numa sociedade em que não haja também uma estrutura da punição para quando essas regras de conduta e regras jurídicas elas são violadas. A base do que eu estava buscando, com todos os movimentos que eu fazia dentro da arquitetura, estava baseado na educação. Então, naquele momento, eu decidi que eu queria ser uma arquiteta educadora, uma arquiteta que cria espaço dentro da mente. Como que eu cheguei nisso? O que é um arquiteto? Ele planeja, planeja e manifesta espaços, né? Espaços físicos, como a gente vê, casas, prédios, jardins, cidades, que é urbanista, né? A gente se forma em urbanista. Mas também eu extrapolei esse conceito de arquitetura para uma arquitetura mental, uma arquitetura do interior. Então, me considero uma arquiteta de interior, só que o interior que eu trabalho é com o interior do ser humano. E o que o Humberto levantou, né, a coisa da punição, e que a gente tem... o ser humano tem as virtudes, mas também tem o que eu vou colocar no termo de sombra, né, da raiva, da inveja, do ciúme, essas coisas todas. Aí eu comecei a estudar neurologia, neurociência, que diga. E, na neurociência, o que estão descobrindo agora? Tem um neurocientista que eu gosto muito, que é o Richard Davidson, e ele dedicou a vida dele inteira a examinar o cérebro dentro dos seus departamentos e ver o que acontece dependendo do condicionamento que dá para a pessoa. Inclusive, ele fez uma parceria muito boa com o Dalai Lama, porque ele foi querer saber o que acontece no cérebro de um meditador. E ele tem um trabalho maravilhoso sobre isso. E, dentro da pesquisa, ele foi fazendo a pesquisa sobre o que ele chama de neurociência afetiva. Então, ele provou, durante esses anos, eu recomendo vocês, eu vou passar depois uma lista de livros, dar uma bibliografia, quem tiver interesse em se aprofundar, ler um pouco sobre essas pesquisas. Ele chegou à conclusão, dentro da pesquisa, ainda continua chegando na conclusão, que o cérebro, às vezes, ele faz ressonância magnética em cérebros de bebê, quando as crianças nascem. E ele viu que, em algumas crianças, a parte do córtex, pré-córtex aqui, frontal do cérebro, ele é mais desenvolvido na parte onde está relacionado com as virtudes, com a amorosidade, com a paciência, com o respeito. Outras crianças nascem já com essa parte, o que o Humberto levantou, que eu chamei de sombra, que são as partes mais agressivas, violentas. E, quando eles descobriram isso, o sistema americano queria taxar essas crianças como possíveis problemas. Já imaginou? Essa pessoa pode ser um criminoso no futuro? E ele disse, não, nós vamos fazer um trabalho com a família, para a família dar a essa criança que tem esse departamento mais desenvolvido, né, esse espaço, aí, esse quarto dentro da casa da pessoa, com amor, compreensão, meditação, essas coisas todas. O que aconteceu? Essas crianças ele foi testando o cérebro dessas pessoas e viu que a parte da
da parte da violência, da agressividade, o cérebro ia diminuindo naquela parte e aumentando a outra parte. Então, está provado pela neurociência que o castigo, na verdade, ele funciona bem por causa do tipo de relacionamento que a gente tem na sociedade, por causa da educação, por causa de como somos formados. Agora, eu concordo plenamente com o Humberto quando ele diz que a gente precisa de mesa, de papel, de ofícios, e dentista, e táxi, tudo isso. Agora, só que, se a gente formar a criança desde cedo, para ela se autoconhecer, agora a gente vem para o que o Álvaro falou, autoconhecimento na educação, é uma coisa fundamental, porque se desde cedo, a criança, desde o útero, já receber esse relacionamento virtuoso, desde o útero, ela vai já se preparando para ser uma pessoa virtuosa. E ela vai, desde cedo, entrar em contato consigo mesmo. Não sei se vocês estão observando, para mim está aparecendo muito isso no Facebook. Um monte de mensagens que eu vejo lá são postadas sobre meditação nas escolas. As escolas estão vendo que a meditação é uma ferramenta muito importante para desenvolver a concentração e desenvolver o relaxamento, desenvolver o respeito. Então, realmente, nós precisamos de pessoas para fazer as mesas, os carros, isso tudo. Mas se a criança, o ser humano, descobre desde cedo quais são os seus dons, aí vem aqui o que a Moema falou, quais são os seus dons naturais, sabe? O que você gosta de fazer, onde você tem amor. O que acontece é que a escola não incentiva isso, a criança sabe o que ela gosta. Ela sabe, desde que ela nasce. Isso tudo que a gente está falando de educação, eu vou fazer uma volta aqui no que a gente está falando, porque a educação, como ela foi feita até agora, ela foi importante. Nós não vamos jogar no lixo essa educação que a gente teve, porque é a fase da evolução da humanidade. A gente precisava ser castigado, a gente precisava aprender ofícios. Agora, o que está acontecendo? Está tudo ficando automatizado, a vida, né, a era eletrônica está entrando aí, vai tudo ser feito até carro, não vai precisar de motorista mais. Então, agora, as pessoas vão ter que aprender outros ofícios. E elas também, já estamos entrando agora numa fase da espiral da evolução da humanidade, que nós vamos ter que nos relacionar bem, com paz, com virtudes. Vamos ter que simplificar, aí que eu estava falando, da simplificação. A água está faltando porque a gente está esbanjando. A gente está esbanjando os bens que a natureza tão abundantemente nos oferece a cada dia. E, sabe, você vai num shopping, você tem que perguntar, será que eu preciso disso? Temos que simplificar como a gente se alimenta. Que nós estamos no Super Verda, que é um restaurante vegano. 2014, teve uma declaração, em março, numa reunião da ONU, dizendo que o futuro da humanidade deve ser vegano. Vamos ter que acabar de comer os animais, porque é uma coisa que está acabando com a natureza. Você vê, para você alimentar uma vaca, você gasta muita água, você gasta muito chão, você gasta grãos, sabe? E é uma coisa que não faz bem para o ser humano mais, já está provado. Então, o que nós precisamos realmente é ter uma nova consciência, através da educação, criar as crianças desde cedo, a elas pensarem como cidadãos planetários, que vão viver em comunidade pacífica com todos os planetas, não importa que religião seja, não importa qual sistema o outro país tem, somos todos uma família planetária. E
agora eu vou falar para vocês sobre os novos rumos da educação. Então, isso tudo que eu estou falando para vocês, a notícia boa, que vai salvar o planeta, é que já existem várias escolas, vários projetos, que eu, como disse o Fernando, viajo muito, vai para a Europa, vai para a Califórnia, estou em conexão, nós estamos até fazendo um portal internacional de projetos de pessoas, movimentos em todas as partes do planeta que estão como pontos de luz, fazendo um trabalho diferente, criando novas oportunidades para as crianças. E educação deve começar antes da criança com os educadores. Esse trabalho do Alma Education International, que o Fernando falou no começo, que eu sou parte, né, fui convidada para ser coordenadora internacional desse projeto, é uma escola virtual para educadores, pais e professores. São 2 anos de curso, e as pessoas entram lá para aprender sobre essas coisas que a gente está falando. Se autoconhecer, como que um professor pode falar com a criança sobre autoconhecimento se ele não se autoconhece, né? Então, a gente tem que fazer uma reeducação, um retreinamento de como que um professor, um educador, pode se relacionar com essa alma que nasceu, que sabe o que ela quer, sem oprimi-la, mas ele foi oprimido. Então, a gente precisa ter pessoas, professores amorosos, respeitadores, criativos. Um dos cursos desse Alma se chama uma sala de aula inspirada pela alma, que é a pessoa que faz esse curso, que deu o curso, que é o Tim, é uma pessoa fantástica, e ele é muito criativo. Então, criatividade é uma coisa muito importante para os professores desenvolverem, porque tem um sistema educacional que julga que todo mundo é igual, e não é. Cada ser humano é uma individualidade. Então, a relação do educador tem que ser de 1 para 1. Sabe? Então, tem um projeto maravilhoso, que é a Escola da Ponte, em Portugal, né, que as turmas são feitas com faixas etárias diferentes, direcionado para projetos. Então, a criança já vai dizer assim, eu quero trabalhar nesse projeto, porque é onde eu tenho mais desejo da minha alma. A gente falou de arquitetura, agora nós vamos falar de ecologia, que eu acho que as duas coisas são bem próximas. Então, ecologia profunda é uma nova visão sobre a ecologia, uma abordagem diferente de como o ser humano se relaciona com a natureza. Ela aborda a ecologia vou dizer uma palavra assim, mais holisticamente, entendeu? Então, por exemplo, a ecologia profunda, ela fala: você é o seu meio ambiente, então já cuida de si, da sua alimentação, da sua saúde, dos seus pensamentos, do seu autoconhecimento. A ecologia profunda, ela fala do relacionamento social. Então, a minha relação com você deve ser uma relação de respeito, de amorosidade, de compreensão, entendeu? E a minha relação com as coisas, os objetos que eu uso, eu fazia muito palestra para as crianças quando eu era diretora de educação ambiental lá em Pirinópolis. Eu falava: o que é isso aqui? Elas diziam: é um celular. Tá, é um celular, e vem da onde esse celular? Vem da loja, vem do shopping. Não, esse celular vem da natureza. Então, se a gente não cuidar dos objetos que a gente usa, esse daqui apita, aquele dali está fazendo luzinha, vou trocar de celular. Não, vamos usar os objetos até que eles não dê conta mais de ser usado, né? Então, a ecologia profunda, ela vem trazer um respeito pela natureza. É uma forma de você se relacionar com a natureza de forma reverencial. Não vou tirar a árvore porque ela é um ser. Não porque, eu vou tirar a árvore porque eu preciso da madeira. A ecologia, como a gente conhece, ela é antropocêntrica. O ser humano é o centro do universo e tudo que está aí, os rios, as árvores, as flores, os animais, são para servir o ser humano. Então, eu acho que essa abordagem da ecologia veio no momento, agora no final do século XX, para trazer aquela visão do índio,
esse livro aqui, ele é muito interessante. É um livro escrito aberto para as pessoas mais leigas, não é um livro para neurocientista, entendeu? O que ele fala é que, às vezes, é uma coisa congênita, às vezes é uma coisa hereditária, a formação. Porque o que é o cérebro? É um órgão físico. É parte de um livro que eu escrevi que chama A Luz do Coração. E, nesse livro, eu falo sobre a importância de educar desde o útero. Quando eu fiquei grávida, eu estava viajando pela Europa, eu fiquei em choque, eu entrei em choque. O meu pensamento era, eu tinha 23 anos, e eu falei assim, gente, como que eu vou poder educar um ser se eu não sei nem quem eu sou? Eu entrei em choque. Entendeu? Então, o que eu fiz? Eu fui buscar os livros que eu consegui achar na Europa sobre parto Le Boyer, meditação, yoga, para eu poder ficar mais sábia, para poder criar essa alma que era muito mais velha do que eu, entendeu? Então, assim, é muito importante que as crianças sejam, os pais sejam educados. É uma grande responsabilidade para um pai e uma mãe ter uma criança. E isso também falha no nosso sistema educacional. As pessoas não são educadas para serem genitores, para criarem outro ser. Teve uma época que se acreditava que o cérebro envelhecia e não mais crescia, não mais transformava. E esse paradigma foi derrubado. Então, essa coisa de a pessoa velha não tem memória. Olha, gente, eu tenho muito mais memória que a maioria dos jovenzitos que eu conheço, sabe? Se você não usar o cérebro e acreditar, o que você acredita, você manifesta. Se você acreditar que está velho, que o cérebro está parado e não está dando mais condições de fazer... aqui uma pessoa que a gente pode ver, o doutor Ulisses. Pensa num cérebro ótimo que é esse aqui. E todo dia está na neuroplasticidade dele, está mudando todo dia. Eu acho que o trabalho que a Jeanne Marie está apresentando é de uma beleza incomensurável, porque ela está centrada na educação pelo amor. Esse é o centro dela. Eu folhei o livro que ela está lançando, e, se Deus quiser, a gente lança pela União Planetária. É puro amor, é puro amor. E não se educa de outra maneira. Eu tive o privilégio de ser educado por uma mãe que me ensinou a rezar pelos prisioneiros. Olha que coisa linda. E ela me dizia assim, nós os chamamos de marginais, mas, como regra, eles foram marginalizados. Isso, para mim, calou muito forte. Eu nunca vi, no meu coração, um prisioneiro como um criminoso, como um bandido. Eu sempre vi como um abandonado pela sociedade. Uma sociedade doente. Nós vivemos numa sociedade doente. Numa sociedade que o que vale é o dinheiro, é o capital, é o hedonismo, é se dar bem, e o resto que se dane. Quer dizer, esse tipo de sociedade egoísta, em que nós somos educados totalmente errados. A mãezinha fala para o filho, você tem que se preparar para competir, meu filho. A vida é uma competição, você vai ter que competir com os outros. E a minha santa mãe me dizia, meu filho, você tem que se preparar para bem servir, para bem servir. Não quero que você seja uma pessoa rica, que você seja uma pessoa famosa, mas eu quero que você seja um bom servidor da humanidade. Isso, na minha infância mais tenra, eu nem conseguia entender direito o que ela queria falar, mas aquilo era um ato de amor permanente. Minha mãe nunca me encostou um dedo, nunca me disse uma palavra mais alta. Ela sempre foi amor, que eu sempre a reverenciei como uma santa. Generosidade gera generosidade, gentileza gera gentileza, amor gera amor. Nós podemos até prender uma pessoa que, nessa sociedade doente, precisa ser detida, mas não por castigo, até por amor. Amor a ela, para não fazer mais mal a outra pessoa, mas nunca porque nós vamos achar que com castigo se educa. Só há uma forma de se viver bem as pessoas, só,
que é do amor, do entendimento, da consagração, de tentar entender o outro, por que que ele pensa dessa maneira, como é que é isso? Nós só vamos fazer belos cidadãos com a linha amorosa da Jeanne Marie. Muito obrigado, Jeanne Marie. Obrigado. Você é uma salvadora da humanidade. Obrigada, Eli. No México, surgiu com a doutora Angélica um trabalho que é um trabalho de educação sistêmica, porque ela trabalha junto com o Bert Hellinger, e aí começaram a fazer um sistema que inclui a escola, o professor, o aluno e a casa. E ela contou um caso de um menino que ele se transformou num aluno insuportável na escola e foi expulso da escola. Aí os educadores, um deles foi na casa desse menino para saber o que acontecia. E eles descobriram que o avô do menino se suicidou e que a mãe tinha tendências suicidas também. Então, para proteger a mãe, para ela não ficar sozinha e se suicidar, ele fez de tudo para sair da escola. Então, ela mostra, essa doutora, que não dá para educar uma criança se o sistema não estiver em harmonia. Então, o aluno vai na escola levando toda uma problemática caseira. Então, eu queria que você falasse, dentro da sua visão, como é que a gente equacionaria uma escola do futuro com forças contrárias em cima do aluno? Eu estava falando do grupo Alma, que faz o trabalho da educação, faz o trabalho da educação com os professores e com os pais. É realmente um grande desafio. Uma vez a gente estava numa reunião da Pedagogia das Virtudes, eu não sei se vocês se lembram, ainda acho que era quando era aqui na 307, que vieram umas professoras das escolas de periferia. E a gente estava nesse discurso aqui da amorosidade, da virtude, conversando. E essas professoras disseram, gente, como que a gente faz isso dentro de uma escola onde a gente trabalha com a virtude na escola, a gente dá todo o amor, a gente se prepara, mas ele volta para casa, ele apanha, ele é desmoralizado, ele sofre bullying no meio da rua. E aí a criança volta no outro dia com todos esses problemas. Então, assim, realmente tem que ser um trabalho sistêmico. E, primeiro, eu acho que o primeiro passo não é mudar o currículo escolar. O primeiro passo, eu acho que do movimento da pedagogia das virtudes, a gente pode fazer um trabalho assim, é pegar e fazer trabalhos com os professores, com os pais das crianças. Entrar na escola, em vez de trabalhar com as crianças, convidar os pais. E é um trabalho longo, mas é um trabalho, Fernando, que tem que ser feito primeiro com os adultos, porque senão a gente não vai conseguir, porque você educa a criança e depois ela volta para casa. E, principalmente, nos países em desenvolvimento, que eu acho que, na Europa e nos Estados Unidos, mesmo assim, nos Estados Unidos, há tanta violência nas escolas, né, se matando as crianças uns aos outros, porque não tem amor, não tem o colo. Não é só para criança de favela que não tem colo. São as crianças de classe média e outras crianças que os pais saem, ficam em casa, que não têm o colo, né? Então, a gente precisa voltar para uma educação mais afetiva. Eu sou Cíntia, estou aqui a convite da Liana, e estou achando maravilhoso ouvir tudo isso. Eu sou psicóloga, tenho formação em transpessoal, então, assim, isso que eu estou ouvindo aqui é uma confirmação de tudo que eu venho estudando nos últimos anos. E eu pensei muito em Paulo Freire, quando fala da pedagogia do afeto, né? E fiquei pensando assim, que os professores, eles vêm de famílias adoecidas também. Então, assim, na hora que eles vão abordar o aluno, por mais que eles tenham uma formação pedagógica, eles trazem a história deles. Essa história de desrespeito, de não ter tido espaço para fazer aquilo. Às vezes, ele foi ser professor não por uma escolha, né? Por uma imposição.
Então, eu acho que, realmente, começar pelo professor e trazer a família para o contexto é o caminho. E, como você falou, é um caminho longo. Essa transformação não vai ser amanhã. Talvez a gente nem esteja aqui para ver, né? É uma coisa que ainda vai demandar tempo. E, só para terminar, eu vi um dia desse uma experiência que eu não sabia que já existia. Talvez você saiba. Uma escola no Recanto das Emas, uma escola pública, não, uma escola privada, mas no Recanto das Emas, eles têm hoje um trabalho assim de confeccionar um boneco, a classe, a turma, meninos de 4 anos, confeccionam um boneco com as características que as crianças determinam. E depois, esse boneco ele vai passando uma semana na casa de cada uma das crianças para elas aprenderem a cuidar e educar esse boneco. E, nesse caso que eu fiquei sabendo, o boneco, a escolha das crianças é que foi um boneco negro. Eu fiquei tocada, porque eu não conhecia a experiência aqui pertinho da gente. Depois eu fiquei sabendo que outras escolas também fazem um trabalho assim. Então, eu acho que é por aí, sabe? Estou muito grata de estar aqui, porque eu só ouvi coisas que confirmam tudo que eu estou buscando na minha trajetória profissional e pessoal. Então, a minha fala, na verdade, além de agradecer, Jeane, e, obviamente, todos vocês, é fazer um link entre o que o doutor Ulisses comentou e que Humberto também comentou, que eu achei extremamente pertinente para o momento que a gente vive. Há que se considerar sempre que a gente tem múltiplas realidades. As pessoas são diferentes, têm entendimentos diferentes, têm deficiências diferentes também, que vão interferir na percepção, na leitura da realidade, e, obviamente, no modo como vão se relacionar. Então, quando se fala de regras, né, regras de convivência, que às vezes as pessoas têm uma certa resistência, né, de colocar isso também é uma prova de amor, isso é necessário. Então, imaginando assim, até uma história, né, de uma santa do século XIX, que ela falava, sempre usando analogias de dentro de casa. E ela falava assim, uma mãe, ela sabe qual é o prato que agrada ou que atende ao organismo daquele filho. Então, um filho, você dá um alimento cozido, outro você já pode dar o cru, outro você, de repente, tem que dar outro alimento, porque você precisa fazer a leitura dessa diferença. Então, há pessoas que você pode colocar regras ali tranquilamente, a pessoa vai seguir. Tem outros que, se você não colocar o nexo causal da ruptura daquela regra, vai impactar o quê? Num sofrimento de outro ser humano. Então, por amor, você precisa evidenciar regras. E, por amor, também precisa evidenciar as consequências dessas violações. Eu não estou nem falando assim no âmbito penal. Eu estou colocando a primeira consequência é o sofrimento que é gerado num outro ser humano. E isso estrutura a personalidade, embora acione ali elementos relacionados ao medo, mas o medo tem uma função estruturante necessária. Claro, depois a gente não quer que essa pessoa seja uma pessoa que tenha medo, né, enfim, que não enfrente a vida, não é isso. Mas quando ele sabe que, de repente, se ele fizer isso, aquilo pode vir a prejudicá-lo e a prejudicar quem ele ama, porque, no início, as pessoas vão reagir assim. Não é todo mundo que, de repente, tem já esse lado desenvolvido, afetivo, não. Ela vai aprendendo. Então, para ela ir aprendendo, você também precisa ir balizando. É como, às vezes, em palestras, a gente coloca muito essa relação. Você com o filho, com o bebê, por que você coloca grades no berço? Você não deixa livre. Você vai depois diminuindo a grade, né? Mas a partir da faixa etária. Então, é por amor que você faz isso, é por amor que você coloca. Então, as regras, né, as regras de convivência, elas servem para isso. São as nossas grades também de proteção. E aí, as pessoas na relação vão aprendendo ou vão entrando em contato com essa essência. Agora, se a gente não põe isso, a gente, inclusive, inviabiliza, de repente, o contato com essa essência, porque a pessoa não tem condição. Uma sociedade é como uma casa, uma construção, em geral. Se você põe materiais frágeis, não faz a base da casa, não constrói a estrutura da casa, a base e a estrutura bem feita, o que vai acontecer? As paredes vão rachar, o piso vai afundar, o telhado vai começar a cair. Aí, o que você fica fazendo? Fica
tampando a rachadura, trocando piso, troca o telhado, mas nunca vai parar. Então, eu faço essa analogia como uma sociedade. Se essa base não estiver sólida, bem feita, a rachadura vai aparecer e vai ficar o tempo todo o sistema sendo remendado. Então, o que a Lívia está falando é muito importante. O que nós precisamos, eu vou dar um exemplo que muita gente não gosta, mas eu gosto dele. O brasileiro é muito liberal, sabe? Nós temos uma cultura, como o Ulisses falou, a base de uma sociedade é a cultura, ou seja, como os seres humanos se relacionam, como eles são educados. Para mim, cultura e educação andam juntos. Aqui tem essa coisa do jeitinho brasileiro, de se dar bem, entendeu? Então, essa é uma sociedade que precisa muito de disciplina, sabe? Eu falo isso assim porque eu morei 20 anos nos Estados Unidos. O brasileiro tem uma aversão ao americano terrível, né? Eu tenho uma outra visão porque eu vivi com o povo americano. Então, o americano é como assim, às vezes o brasileiro assim, americano é imperialista, solta bomba para tudo quanto é lado. Isso é o país. Isso são os dirigentes do país que fazem isso. Mas o povo é outra coisa. É a mesma coisa que um americano dizer, o brasileiro é corrupto, todo mundo rouba mala de dinheiro. Aqui alguém já roubou mala de dinheiro? Entendeu? Então, assim, o brasileiro, principalmente, precisa de diretrizes, de disciplina. Eu fico chocada com coisas que eu vejo aqui, que eu falo, meu Deus do céu, sabe? No trânsito, numa fila, esperando numa fila, as pessoas cortam sua vez. Então, assim, aqui, principalmente, essa educação do autoconhecimento, do respeito, ela tem que ter, eu não digo punição. De uma certa forma, eu acredito até numa punição de multa, sabe? Jogou papelzinho no meio da rua, porque o americano paga $1.000 se jogar um papelzinho de bombom no meio da rua, entendeu? E aqui não, você joga qualquer coisa. Eu já briguei com gente na rua, latinha de cerveja, coco, sabe? Tudo joga pela rua, né? Então, assim, mas como que vai parar isso é quando a criança entende que ele é parte de uma sociedade, que ele precisa ser um cidadão respeitoso. Porque, primeiro, a gente pode dar multa para quem já está viciado em jogar a latinha de cerveja pela janela. Mas, se a criança for educada de que ela sabe que ali, se ela jogar aquela latinha vai enfeiar a cidade, alguém pode tropeçar, cair, não sei o quê. Se der uma consequência, uma história, um professor fazer essa história, essa educação, começar das bases, não vai precisar de ter multa. Sabe? Não tem multa no Japão para jogar lixo na rua, porque não existe nem gari lá. Entendeu? Tem sociedades, a Escandinávia e tal, que já estão em outro nível, né? Eu acho que a gente tem que se espelhar nessas sociedades e nesse tipo de relacionamento.